né, incomparáveis para cada um de nós, né? Nós somos gratos a Ele pela palavra dele que deixa para nós e nos dá ânimo. Meus queridos irmãos, domingo passado, né, aliás, na quarta-feira, nós falamos um pouco sobre o Salmo 84, sobre a saudade lá do salmista em relação ao templo, em relação à casa de Deus, né? E isso ficou a semana toda no meu coração, na minha mente. Nós pensamos sobre isso, a gente pensando sobre essas coisas, né? Sobre essa falta que nós estamos sentindo. Hoje aí a Helenice colocou aí um vídeo da nossa igreja. Meu pai, olha, sinceramente que soltei ali algumas lágrimas olhando para aquele tempo, né? E isso faz muita falta ao nosso coração. Mas, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela sempre nos mostra, né? Deus sempre nos mostra que a vida da gente, ela é feita de altos e baixos, de momentos bons, de momentos ruins também. O problema é que, geralmente, quando nós estamos nos momentos bons, nós não imaginamos que aquilo ali uma hora vai parar, né? A gente acha que aquilo ali vai durar toda a vida, né? E também, quando nós atravessamos os tempos difíceis, nós, às vezes, imaginamos que aquilo ali é o fim, acabou, né? Mas, graças a Deus, não é assim que acontece, né? Existe o tempo determinado de todas as coisas. E assim acontece com todos nós, né? E o salmista, né, o autor, né, do Salmo 84, fala também sobre isso. Eu gostaria que nós, mais uma vez, lêssemos o Salmo 84, né, para que a gente possa entender um pouco aqui da palavra de Deus. Salmo 84, versículos de 1 a 12. Vamos ler a palavra do Senhor. Se você puder, abra sua Bíblia ou acompanhe aí no fone, para que eu possa entender aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Deus conhece o nosso coração, as nossas angústias, né? Cada dia que passa, cada semana que passa, né? As notícias nem sempre são muito boas, mas nós precisamos viver pela fé. Diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou a casa e a andorinha um ninho para si, onde põe seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado cuja força está em ti e cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração e inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e Ele não negará bem alguns aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança.
Senhor dos Exércitos. Bem-aventurado o homem que põe em ti a sua confiança. Senhor, nós, mais uma vez, nos voltamos, Pai, diante de Ti, na Tua presença. Agora, Senhor, te agradecendo por esse momento, quando nós estamos diante da Tua palavra. Por isso, nós te rogamos que o Teu Santo Espírito, Senhor, tenha a liberdade entre nós, Senhor, venha trazer a sua revelação, Pai, através do entendimento da sua palavra em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós somos limitados, Pai, diante de um Deus ilimitado, Pai. Por isso, Pai, se o Senhor não se revelar para nós, não há como nós entendermos a Tua palavra. Por isso que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha a liberdade em nosso meio, Senhor. Tenha a liberdade, Senhor, em cada coração aqui nessa noite. Cada pessoa, Pai, que está conectada, Pai, pela internet. E aquele, Senhor, também que nesse momento está lembrando dos cultos. Tantas pessoas agora, Senhor, em suas casas, Senhor. Seus trabalhos, Pai, nos hospitais, Senhor. Tantas pessoas lembrando, Pai, assim como o salmista, do tempo que estava na Tua casa, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor fala ao coração de cada um de nós, Pai. Senhor, que essa noite, Pai, seja uma noite de refrigério para cada um de nós, Pai, através do entendimento da Tua palavra. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Senhor, mais uma vez, eu quero colocar diante de Ti a nossa família, Senhor. Os nossos filhos, Pai, nossos netos, aonde quer que eles estejam, Senhor, que a Tua boa mão continue sobre eles, Pai, guardando-os e protegendo-os de todo mal. Sê conosco, Pai. Abençoa, Pai, esse momento. É assim que eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus por isso, né? Irmãos, como eu falei no princípio, a Bíblia, ela relata sobre essas situações do nosso dia a dia, né? Ela não é um livro apenas histórico, mas é um livro que revela a vontade de Deus, aonde mostra os sentimentos, as ações, né? Tudo aquilo que os homens de Deus antes viveram, para o nosso entendimento, para o nosso ensino, né, para nos mostrar a vontade de Deus. Então, a Bíblia, ela nos fala desse tempo, ela não fala só sobre os tempos bons, né, em que as pessoas viviam, mas também ela nos mostra os tempos difíceis que eles também enfrentaram, assim como nós, assim como os nossos pais, nossos antepassados, e assim como aqueles que também estão chegando, também enfrentarão. O livro de Jó, capítulo 14, diz que todo homem nascido de mulher tem uma vida breve e cheia de tribulações. Então, essas situações, elas não devem nos pegar de surpresa, né? Nós sabemos que nós passaríamos por ela. O próprio Jesus nos fala sobre isso, né? Que no mundo nós passaríamos por dias difíceis, mas ele nos advertiu para que nós não desanimássemos, né? O Salmo 23, né, ele fala lá das águas tranquilas, né, do refrigério, do bálsamo, mas ele também fala, né, do vale da sombra da morte, né? Ele também fala. Então, isso faz parte da nossa vida, né? O desafio nosso é aprender a lidar com esses dias bons, mas também dias difíceis, né? Assim como o apóstolo Paulo fala lá na carta dele à igreja de Filipe, né? Aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Né? E não tem como nós não aprendermos, a não ser que seja no meio das provas, das dificuldades, né? Moisés, creio eu, lá na sua
no final da sua idade, lá no Salmo 90, ele falou: Senhor, alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, pelos anos em que vimos o mal. Né? Ele fala: alegra-nos pelo tempo que foi afligido. Por quê? Porque lá no final, né, ele conseguiu perceber a transitoriedade, a efemeridade da vida na nossa terra que passa por aqui, coisas que só passando por tempos difíceis que a gente não percebe, como eu falei. Né? Salmista também, Salmo 119, fala também algumas vezes sobre isso. Antes de ter sido afligido, eu andei errado, né? Mas agora eu guardo a tua palavra. Então, são situações, versículo 71 do Salmo 119 também, né? Ele diz: foi bom ter sido afligido, né? Foi bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Então, meus irmãos, eu creio que em tudo Deus está nos ensinando. Né? Tiago, um pouquinho fora de contexto, mas o Tiago, quando ele fala das provas, das tentações, das situações, né, ele fala exatamente isso, que nós devemos nos alegrar por passar por situações difíceis, porque a prova da nossa fé produz em nós a paciência. Imagina. Entende? Então, essas situações é o grande desafio nosso, né? Aprender a atravessar esses momentos de vida e ainda assim fazer a diferença, marcar positivamente a vida das pessoas, influenciar outras pessoas em tempos de crise, ensinar com o próprio exemplo como enfrentar situações difíceis na vida. Né? E o salmista, o Salmo 84, né, esse salmo que fala exatamente sobre isso, ali no versículo 3, né? Versículo 5 e 6. Bem-aventurado, ou feliz é o homem cuja força está no Senhor, está em ti. Falando para Deus, os caminhos estão aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, né? Faz dele um manancial, versículo 5 e versículo 6. O que era o Vale de Baca? O Vale de Baca era um vale de choro, de lágrimas. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. A palavra de Deus nos mostra, né, de uma maneira bem clara, nessa passagem desse salmo, né, que as pessoas do Antigo Testamento, os israelitas piedosos, eles faziam aquelas peregrinações regulares a Sião, né, a Jerusalém, para adorar a Deus no templo e celebrar as festas religiosas. Se não me falha a memória, eles iam pelo menos umas 3 vezes por ano. Né? E esta era a maior alegria da vida deles. Né? Eles amavam, né, os tabernáculos de Deus, como nós vimos aqui os primeiros versículos. Né? Eles suspiravam pelos atos do Senhor, eles exultavam pelo Deus vivo, né? Eles iam cantando. Mas só que aquelas peregrinações eram muito difíceis em certos momentos, em certos trechos, né? Mas eles enfrentavam com alegria, né? Por quê? Porque eles renovavam as suas forças no momento em que aparecia diante do Senhor em Sião, né? Os israelitas faziam essas peregrinações para adorar ao Senhor lá no templo. E nós também, hoje em dia, né, nós estamos a caminho de onde? A caminho da nossa Jerusalém celestial. Nós estamos nessa trajetória também, né, onde haveremos chegar o momento onde haveremos de adorar e servir ao Deus triuno em seus tabernáculos eternos. Ali sim, e é para lá que nós estamos caminhando. Por isso que nessa caminhada, nessa trajetória, existem essas situações difíceis. Portanto, não há como negar, né, que alguns trechos desse caminho, dessa trajetória, têm sido bem difíceis. E não temos conseguido evitar, meus irmãos, esses vales de Baca, né, ou vales de lágrima, ou vales de choro. Né? Tem uma versão, se não me falha a memória, de Jerusalém, que fala Vale das Balsameiras, né? Que a única planta que nasce lá naqueles lugares são bálsamos, né? que destila
uma gota de orvalho onde gera um cheiro muito gostoso que aliviava um pouquinho naquele momento tão difícil, né? Como eu falei no início, eu gostaria muito, meus irmãos, que nós vivêssemos apenas no Salmo 20, nas águas tranquilas ali, mas não adianta, nós temos esse caminho, nós temos essa jornada, temos o vale da sombra da morte também, que nós precisamos enfrentar, e através desse tempo difícil, Deus está trabalhando no coração de cada um de nós, né? É um vale difícil, são tempos difíceis, né, porque nós passamos, mas são necessários para que Deus trabalhe no coração de cada um de nós, né? Por quê? Porque o vale de Baca, aquele caminho, aquele pedaço lá no caminho de Jerusalém, no caminho de Sião, era um local muito difícil, né? Cercado por montanhas do lado, e tinha aquele vale seco ali, árido, né? Não tinha nada, rios, não tinha nada, era um local muito seco, né? Eles encontravam ali alguns poços, né? Cavados por algum dos peregrinos que os antecederam, né? Então eles ali encontravam-se alguns poços, e muitas das vezes até poços como cisternas, né? E não tem jeito. Às vezes, nessa caminhada da vida, nesses momentos difíceis que nós atravessamos, nós, nesses locais áridos nossos, nós precisamos também cavar esses poços, né? Cavar essas cisternas para que os outros que estão vindo atrás possam também desfrutar deles, né? Nesses lugares tão difíceis. Esses vales também são caminhos pedregosos, são caminhos difíceis. A caminhada ela é muito sofrida, muitos tropeçam e caem, né? E ficam pelo caminho, infelizmente. É um local que nem sempre é muito curto, né? Geralmente é um local extenso, mas cabe a nós, né, pela fé, ter a certeza de que Sião está à frente, de que Jerusalém está à frente de nós. Por isso, devemos encorajar nesse sentido, né? Parece, muitas das vezes, não ter fim a nossa trajetória nesse vale. Quantos de nós achamos que não tem jeito, né? Parece que ali vai acabar, mas não adianta, e assim ficam desencorajados. Mas, irmãos, eu quero também dizer que o vale ele não é o fim da nossa jornada. O vale de Baca, assim como foi para aqueles peregrinos, como foi para aquelas pessoas que iam adorar a Jerusalém e atravessavam aqueles momentos difíceis, era apenas um trajeto, era apenas uma passagem, não é um destino final. O nosso destino é a nossa Jerusalém. Mas o Vale de Baca também, em alguns pontos, em algumas situações, também ele torna-se muito proveitoso, né? Porque trata de nós, né? Ele torna-nos mais fortes, ele torna-nos mais humildes, mais dependentes de Deus, enfim, mais íntimos do Senhor. Ali que nós aprendemos mais e melhor de que nem só de pão, né, viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Existem momentos na vida da gente que todos os nossos recursos, tudo aquilo que nós dependíamos, que nós achávamos que dependíamos, se esvai, não vai adiantar nada. Aonde nós nos agarramos? Na nossa fé. E ali é que nos faz fortes, né? Por isso que a Bíblia nos diz que quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes. Então, são nesses vales, nesses caminhos difíceis, nesses momentos difíceis da vida da gente, é que nós somos tratados por Ele. Nós somos cuidados, né, de uma maneira bem clara por Deus. Mas o que fazer
vale de Baca. Né? O salmista, né, diz assim, né, versículo 6, né, numa outra versão, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Como fazer um manancial num lugar seco, num lugar árido? Como eu já falei, os povos orientais, eles tinham esse costume, eles cavavam poços, né? Quando eles passavam por aquelas regiões sem águas ali, eles cavavam poços. Aí assim eles conseguiam água para eles também e para os seus animais, né? E agiram assim da mesma maneira os patriarcas de Israel. Se a gente for ver lá a história lá em Gênesis, capítulo 26, fala muito sobre isso, lá na história de Isaac, né? Os patriarcas lá com Abraão, né? Então, quer dizer, ele nos ensina, né, a cavar esses poços. Então, meus irmãos, o que fazer? Como isso nos ensina? Como fazer nesse vale de Baca, nesse vale de lágrima, de choro que nós temos vivido? Ele está nos ensinando que existe um conforto e existe um escape na tribulação. A nossa tendência, quando nós passamos por uma provação, é desesperar, é desistir, né? Tem uma história da Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 21, versículos 15 até o versículo 19, Deus mostra a história de uma mulher, né, de Agar, a escrava egípcia de Sara, né, mulher de Abraão, e quando ela é expulsa de casa com o filho Ismael, quando ela é expulsa de casa, ela enfrentou uma tremenda provação, né? Ela andou errante pelo deserto de Berseba, né? Até que chega um determinado momento, acabou a sua água do seu odre, né? O que ela fez então? Ela desistiu, ela desanimou, né? Lá no versículo 15 até o versículo 19 de Gênesis, diz exatamente assim, Gênesis capítulo 21, versículo 15 até o versículo 19, diz assim, fala sobre essa história. Versículo 15 ao 19 diz assim: consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de uma das árvores e foi sentar-se em frente dele, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja o menino morrer. Então, assentou-se em frente dele, levantou a voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo dos céus, e dos céus a Agar, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino do lugar onde está. Erga-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque lhe darei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu o quê? Um poço de água, e foi encher o odre de água e deu-lhe beber o menino. Olha só, às vezes, nessas provações, nessas situações difíceis, nós achamos que as coisas não têm mais jeito, que é o fim, assim como essa mulher imaginou. É o fim, e ela colocou o seu filho ali, não querendo ver o filho dela morrer, né? E o garoto clamou, e ela também, de repente Deus fala com ela, né? E a Bíblia nos diz aqui, né? Deus, abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu exatamente o quê? Um poço, né? Um poço que alguém tinha cavado no meio do deserto, né? Ela cavou e ali ela encontrou, né? O poço estava ali, a salvação ali ao seu encontro, ao seu alcance, né? Mas Agar estava completamente pessimista, desesperada e não percebeu. Nos desertos, meus irmãos, e nesses vales áridos da vida que a gente atravessa, há sempre um poço cheio de conforto e de salvação para nós. Deus sempre nos dá. Quando não acontece, cabe a nós
cavar um poço. Cabe a nós gerar vida para outras pessoas, mesmo em meio a essas situações tão difíceis. Lutar, se esforçar, é muito melhor do que sentar, chorar e ficar esperando ali o imprevisível, né? Talvez o fim, né? Como diz uma música aí, bem feia, aí, esperando a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é nada disso, né? Muito da miséria e da derrota de muitos cristãos resulta desse marasmo, dessa inércia, né? Dessa entrega que acha que acabou, né? Se nós quisermos saciar a nossa sede de conforto, né? de alegria e paz, e encontrar saída nesse vale que nós estamos atravessando, nós temos que olhar à volta e encontrar os poços que os outros já cavaram, ou então nós cavarmos mesmo os nossos poços. Né? Como? Na palavra de Deus, na oração, na adoração, no aconselhamento cristão. Irmãos, muito daquilo que nos sustenta hoje, diante daquilo que nós vivemos, é fruto de que alguém no passado implantou, cavou em nós. Então, esse é um tempo da gente fazer a diferença. Né? Existem esse conforto, essa saída, né, encontrados por uma pessoa, nós vamos servir a outras pessoas que estão vindo atrás de nós. Né? Os poços, né, abertos pelos peregrinos, né, de hoje, né, servirão aqueles que vêm amanhã. Né? Isso aconteceu lá com o próprio Jesus, né? Os samaritanos, né? Com o próprio Jesus lá na fonte lá de Jacó. Entende o quê? Porque alguém cavou, alguém preparou. E não adianta a gente ficar se lamentando, não adianta a gente ficar reclamando das coisas. Né? E é interessante que lá no final desse versículo, né? Versículo 6, diz assim, que de bênção o cobre a primeira chuva. Esse texto também me chamou a atenção, né? Não, no versículo, Salmo 84, versículo 6, perdão, Alexandre. Versículo 6, no finalzinho, diz que de bênção o cobre a primeira chuva. O que quer dizer? Que isso estabelece uma distinção muito importante para todas essas considerações, né? Que os poços que nós cavamos nesse vale de Baca, nesse momento difícil, são do tipo assim, reservatório. Né? Às vezes nós os cavamos, mas eles só encherão quando Deus fizer chover. Né? São poços, irmãos, que não se enche de baixo para cima, mas de quê? De cima para baixo. Né? Olha lá, a chuva também enche os tanques. Né? O que vai encher vai ser os tanques. Às vezes a gente não vai adiantar, porque não vai resolver, mas não é não, gente. Né? As poços se enchem de cima para... Nós vamos fazer a nossa parte. Deus faz a dele. Qual é a nossa parte? Cavar os poços, abrir os reservatórios. Né? E isso é apenas um meio dessa nossa caminhada, não é o fim. A bênção não está no meio, no reservatório, mas está no Deus dos meios que enche esse reservatório, né, para o nosso conforto, para a nossa paz, para a alegria da nossa salvação. Né? Então, meus queridos irmãos, o momento de sofrimento, ele não é o nosso destino. Nossa vida, ela tem altos e baixos. Né? Apenas a nossa passagem, o nosso destino é a nossa Jerusalém celestial, e Deus tem providenciado esses poços, esses bálsamos, nesse vale que nós estamos passando. Portanto, anime-se para chegar do outro lado. Coloque a sua confiança no Senhor. Deus não nos dá algo que a gente não possa suportar. A palavra de Deus nos diz isso lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo falando à igreja de Corinto, lá no capítulo 10, falando exatamente sobre isso, Paulo diz assim, prestem atenção, meus irmãos,
preste atenção, você que acha que está no fim, preste atenção, você que acha que esse deserto está sem fim, você não está conseguindo atravessar. Olha o que diz o apóstolo Paulo, a carta à igreja de Corinto diz assim: não sobreveio a vocês uma tentação que não fosse comum aos homens. 10, versículo 13. Olha só, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus não vos deixará tentar acima do que podeis. Então, tudo isso que nós estamos passando, Deus conhece, né? A nossa história. Tem um trecho que eu gosto muito. Algum tempo atrás eu preguei sobre 2 Reis 14, 2 Reis 14, 2 Reis 4. Mas eu estava lembrando dela aí em 2 Reis 13, versículo 16, quando naquela guerra de 3 nações, 3 reinos contra um reino, né? Aí quando se uniu o reino do norte, o reino do sul e o outro reino lá, que não me fala, Edom, se não me engano, contra os moabitas, aí eles partiram para o deserto para atacar Moabe, e no meio do caminho, no meio do deserto, andando lá nos 7 dias, terminou a água, eles ficaram desesperados, e ali Josafá, rei de Judá, chamou lá um profeta, Eliseu estava lá, aí chamou Eliseu, e Eliseu falou assim: olha, eu não tenho nada com vocês não, mas por causa de Josafá eu vou suplicar a Deus aqui a orientação. 2 Reis 3,16. E ali naquela hora ele pediu: me traz um músico aí, toca aí, manda Tiago lá, dedilar lá o violão lá, que a gente vai ver o que Deus vai falar. Imediatamente, né? Deus falou com ele, e assim ele falou lá em 2 Reis 3,16. E ele disse assim: fazei neste vale muita cova. 2 Reis 3, perdão. 2 Reis 3, versículo 16. Fazei neste vale muitas covas. Olha só o que Deus fala com o povo dele no meio daquela situação tão difícil, né? Fazei nesse vale muitas covas, né? Porque assim diz o Senhor: vocês não vão ver vento nem chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis, vós, vosso gado e vossos animais, né? Então, Deus está falando, fala conosco, né? Não desanime, lute por isso, né? Esse não é o fim das coisas, né? E temos que aí esperar pela chuva, né? Fazer a parte do Senhor, que Deus vai mandar. É interessante também, né? O texto de Jeremias, né? Jeremias, capítulo 17, versículo 8, né? Esse texto eu falo muitas vezes, eu gosto muito de repeti-lo na igreja, né? Que quando Jeremias, Deus fala, Jeremias, né? Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Aí versículo 8 diz assim: porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, quando vem o deserto, quando vem o vale, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, no tempo difícil, não se afadiga e nem deixa de dar frutos, né? Então, esse é o desejo de Deus para nós, para que nesse tempo difícil, né, nós não ficamos receosos, né? Não deixemos de dar fruto, nem nos afadiguemos. É difícil, é um tempo difícil, o vale, sim, é um lugar árido, um lugar seco, lugar difícil, mas nós precisamos crer. O próprio João, o próprio Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, diz assim, Jesus falando: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva.
né? Então, meus irmãos, nesse tempo, esse é o desafio de Deus para cada um de nós, né? Para que nós sejamos como esse manancial, como essa fonte que o salmista do Salmo 84 orienta para nós. Então, que nós pensemos sobre isso. Como tem sido, como eu tenho atravessado esse vale de choro na minha vida. Como eu tenho atravessado esse vale de Baca, esses momentos difíceis. Será que eu tenho ficado na minha vida se lamentando? Ó céus, ó vida, ó azar. Não, meus irmãos. Deus quer que nós